sim, não, fiz, não fiz, ou seja, sem uma profundidade daquilo que a gente realmente vivenciou durante o mês, durante a semana, durante o dia, né? Os PCS são vividos em casal. E será que a gente realmente está vivenciando esses PCS em casal? Então fica cada um se questionar e lembrar, né? E na hora das respostas é importante colocar uma síntese daquilo que você vivenciou durante o mês, né? Em casal. Para que também o movimento possa, né, entender melhor, né, a nossa caminhada, o nosso caminhar no movimento. Com relação à mística da partilha, cremos que a palavra mística expressa muito bem o que queremos dizer. Mística é o espírito que dá sentido a uma proposta de vida, a intuição que descobre o que está oculto ao pensamento humano, a orientação que leva a vida normal a se transformar em uma procura da comunhão com Deus. Na verdade, é o espírito que nos impulsiona a estar em sintonia com Deus. Dessa forma, a partilha é o lugar e o momento em que cada membro da equipe assume um ou outro no sentido mais profundo e completo de que queremos ser uma equipe, uma comunidade viva em amor, união e oração. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os PCS, mas eu acho que dispensa dizer a vocês quais são esses 6 pontos, porque como equipista nós já temos esse domínio e nós já sabemos como é que a gente deve fazer cada um deles. Mas o nosso objetivo aqui é falar do que está por trás disso, né? Da mística, tá certo? Então, existem os PCS e eles não são bons, eles são pontos importantes dentro da reunião, mas acima de tudo são atitudes que a gente precisa assimilar. E não é assim uma prestação de contas, não é uma obrigação. Nós temos que fazer porque ele incorporou as nossas vidas, né? Não se trata de uma obrigação, mas de uma vivência concreta que eu vou adquirindo a partir do momento que eu vou tendo uma vivência concreta deles. Isso. E eles não devem ser pensados de formas isoladas, separadamente. Os pontos concretos, eles têm uma ligação, um fio condutor, uma coisa que une todos eles. Então nós precisamos ter essa dinâmica nas nossas vidas. Não adianta eu viver um PCE, eu preciso viver todos. E durante todo o mês, eles precisam estar incorporados na nossa vida, no nosso dia a dia. Eles se baseiam em 3 princípios básicos, que são aquelas 3 atitudes de vida. Então a gente precisa desenvolver buscando a vontade de Deus, a vivência do encontro e da comunhão, a capacidade da verdade. Então tudo isso é importante para que eu consiga, a partir dos PCS, uma mudança de vida. Esses PCS, eles precisam me transformar enquanto pessoa, nos transformar enquanto casal e nos transformar também enquanto equipe. Nós temos que ter um outro jeito de viver, um jeito mais evangélico, um jeito mais cristão. Então nós não podemos ser umas pessoas comuns, nós temos um diferencial. Pessoas que procuram uma intimidade maior com Deus, ouve essa fala, escuta e coloca isso para que todos aqueles que convivem conosco consigam perceber. Pois é, essa prática, né, essa praticidade que você está fazendo direto, você vai criar uma grande intimidade com Deus, você vai criar uma sintonia que vai conseguir fazer com que você faça isso de forma natural. Né? E a equipe ela deve ajudar, deve ser essa ajuda. Durante o mês ele se completa na partilha, com a vivência dos outros irmãos, com aquilo que nós vamos dizer e aquilo que nós vamos aprender. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e damos a Ele o direcionamento da nossa vivência nos pontos concretos de Viçoso, na nossa partilha em equipe nós também vamos viver essa busca da vontade de Deus, de exercitar o que Deus tem também.
Então, um desses pontos de unidade que todo o nosso movimento, todos os movimentos que a gente vive, na nossa partida também nós buscamos, que é procurar a vontade de Deus. Como já foi falado, né? Nós temos 3 atitudes que nós, como equipistas, somos orientados a viver. Tomarmos novas posturas para servirmos a Deus, não é? Como filhos e filhas, vivenciando nessa dimensão. E o nosso segundo ponto é desenvolver a nossa capacidade de viver na verdade. Que nos diz assim a proposta: desenvolver nossa capacidade de tomar consciência de nós mesmos, de assumir nossa verdade, de construir e trabalhar a partir dela e não a partir da imaginação, das evasivas, da alienação, das meias verdades e da mentira. É um convite a nos conhecermos a nós mesmos. Por que nos alerta a isso? Porque nós temos grandes facilidades de estar justificando as nossas atitudes. Por que não fiz isso? Por que não agi de tal forma? Não é? Normalmente a gente vai logo se justificando. Não vivenciei o percebo por isso, por aquilo. Não exercitei o diálogo com o meu esposo porque você é muito áspero sempre. Não é? Então, a proposta do movimento nos convida a exercitarmos o nosso eu, a ter mudança de atitude nossa. Primeiro tem que ser eu, não ficar apontando. Por exemplo, a equipe nunca faz nada porque eu também tenho que fazer alguma coisa, não é? Então, é necessário que desenvolva a nossa capacidade de viver na verdade, diante da proposta do movimento, daquilo que ele apresenta, que espera de cada equipista diante da vontade de Deus. Precisamos que sejamos melhores na proposta desse movimento, não para ser melhor do que o outro, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto filho e filha de Deus. E aí nos apresenta a regra de vida, porque sem a regra de vida nós não vamos conseguir avançar. E essa regra de vida ela pode ser fixada de acordo com aquilo que você descobre que precisa melhorar, ou você precisa adotar ou revisar. Primeiro conhecer as nossas fraquezas, as feridas, os pontos sobre os quais precisamos trabalhar. E a equipe também pode ajudar nisso. Por quê? Porque enquanto equipe a gente vai convivendo, vai se conhecendo, não é? E a gente pode, enquanto irmão na caridade fraterna, conversar com outro, sinalizar com outro que tem algo que precisa avançar, não ficar tão preso a pequenas coisas. Que às vezes, enquanto casal, o casal não consegue se ajudar. Ou por medo, não é? Ou por alguma situação. Então a equipe, enquanto irmãos fraternos, também tem esta responsabilidade para a santificação do outro. E é preciso compreender que o caminho espiritual nem sempre é de um progresso contínuo. Às vezes as pessoas falam assim: tal casal, aconteceu aquilo com tal casal. Pode sim acontecer, não é? Cada dia é novo, cada dia é uma fase nova. Ninguém está livre das quedas, não é? Então a importância de estarmos sempre nos ajudando, observando. E para viver na verdade, a equipe nos pede que nossa oração seja um verdadeiro encontro e não uma justificação ou uma projeção de nós mesmos. E que a oração conjugal seja um encontro entre marido e mulher, cada um na sua verdade, que o dever de sentar-se seja um verdadeiro diálogo e não uma conversa baseada em nossas próprias máscaras ou na tentativa de manipular o outro. Isso é desenvolver nossa capacidade de viver na verdade. Vivência do encontro e da comunhão. Comunhão da partilha. Nós destacamos inicialmente
Destacamos inicialmente que no momento da comunhão da partilha é inadmissível momentos de brincadeiras, de ironias, piadas, de fazer pré-julgamento, né? E também aquela pessoa que está falando você receber com indiferença. É na partilha que a gente vê que a gente precisa olhar o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa igreja e a nossa comunidade, para primeiro ser movimento. Nós precisamos formar a nossa partilha na igreja doméstica para ser 100% movimento. Precisamos estar conscientes de que todos os dias renascemos, todos os dias somos uma nova pessoa. Nem a gente se conhece. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar com algum problema. E a minha família? E os meus irmãos de comunidade? E a minha equipe? Será que no momento da reunião eu preciso julgar o outro? Porque esse mês, para ser 100% movimento, a gente não teve que orar o que aconteceu. A gente precisa ter consciência do dever de partilhar. Eu e Wagner, nós estamos aprendendo, engateando. Não somos 100% ainda movimento. Estamos começando. Aqui tem casais com 20, 25 e nós estamos aprendendo. Falhamos muito, mas estamos aqui, querendo aprender todos os dias, querendo partilhar verdadeiramente o que é ser movimento. Em uma reunião que nós estivemos, eu achei encantador o acolhimento, porque um casal que estava naquele momento passando por uma dificuldade foi super acolhido, não foi julgado. E justamente o que estava acontecendo é o que acontece com a gente. Wagner passa 10 dias fora e o conselheiro que chegou recente deu a oportunidade para a gente, como casal recém-chegado nas equipes, e o outro casal que já estava há muito tempo, fazer a partilha, fazer seus PCS à distância. Porque não importa se a gente está em casa, se a gente está viajando, se eu trabalho em casa, se meu esposo trabalha 1000 quilômetros. Precisamos aprender e olhar o nosso cônjuge com o olhar de Nossa Senhora, olhar para o seu filho, olhar com um olhar de amor, de cuidado, de simplicidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente olha com esse amor, a gente está olhando os erros, os defeitos, e foi justamente com eles que a gente casou. Não foi com o ser humano perfeito, não. Olhamos com um olhar misericordioso e aprendamos a partilhar os PCS, a partilhar com precisão e com o amor de Deus. E nós estamos caminhando e todos os dias querendo aprender mais e mais. Possa ser que no ano de 2024 nós não estejamos aqui, mas que fique a importância
saber que precisamos partilhar verdadeiramente, sem julgar, sem apontar. A escala Wagner são 10 dias. Então, hoje foi um presente maravilhoso que Nossa Senhora nos concedeu de estarmos aqui em família. Então, que Deus os abençoe e partilhe. Antes, faça uma reflexão. Faça uma reflexão de vida para saber o que vai falar, o que vai partilhar. Que Deus os abençoe. Vai ter um momento, certamente ainda hoje, que se vai falar da coparticipação, para diferenciar a coparticipação da partilha. Mas deixar frisando aqui que a partilha é o momento onde a gente partilha a nossa vivência dos PCs. Vamos sair cantando? Amen.